ajuda em todos os momentos da nossa vida. Louvado seja o Senhor que nos deu uma semana de paz, uma semana de bênção, e nós estamos reunidos ainda de forma virtual para agradecer e louvar a este Deus tão precioso que é o nosso Deus. Louvemos ao Senhor com uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Oremos. Soberano Deus, louvado seja o teu santo nome por todas as coisas que tem feito em nossas vidas. Louvado seja o Senhor que tanto tem nos ajudado, nos amparado, Senhor, em todos os momentos difíceis de nossas vidas e não está sendo diferente agora. Obrigado, Pai, pela manutenção, Senhor, da nossa caminhada. Obrigado, Senhor, pela nossa família que o Senhor tem guardado nesses momentos, nesses dias difíceis em que vivemos. E obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a uma crise mundial, podemos ver a tua bênção, podemos ver o teu cuidado, podemos ver, Senhor, as tuas mãos poderosas sobre nós. Te adoramos, Pai, porque reconhecemos que tu és Deus, tu és o único Deus sobre todas as coisas nessa terra. Te adoramos, Pai, porque reconhecemos a tua soberania sobre tudo. Reconhecemos que nada acontece sem o teu direcionamento. Por isso, Pai, nós adorar e bendizer o teu nome. Fica conosco, Pai, neste culto de adoração a Ti. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Leamos a palavra do Senhor, que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, dos versículos 3 a 9, onde Pedro vai escrever essa perícope de ação de graça ao nosso Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, ou sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo redunde em louvor, glória na revelação de Jesus Cristo, que não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação para a vossa alma. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, louvado seja Deus por essa palavra do Senhor que Pedro escreve justamente para confortar os irmãos e para mostrar aos irmãos a excelência da glória desse Deus, o quanto é importante estar neste Deus que nos guarda de todo mal. E só Ele pode livrar a sua igreja, só Ele pode guardar-nos nesses dias difíceis. Louvemos ao Senhor com uma canção que diz basicamente isso. Quem é que pode nos separar desse amor infinito, desse amor glorioso que está em Cristo Jesus? Louvemos a Deus com o nosso irmão Marcelo, essa canção de adoração ao nosso Senhor.
Jesus Cristo, nosso Senhor, está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, está em Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor, nosso Deus, por essa palavra cantada, dizendo que o nosso Deus nada pode nos separar dele. Vamos orar, meus irmãos. Nós temos motivos de oração, muitos motivos de oração nesses dias difíceis de nossas vidas, sempre reconhecendo quem é o nosso Deus e quem nós somos diante dele. Vamos orar, pedindo a Deus perdão pelos nossos muitos pecados. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos guarde de nós mesmos, da nossa natureza, que nesses dias está bem aflorada devido a tantos acontecimentos socioeconômicos. E então pedimos a Deus, nesse momento, uma palavra de oração, pedindo perdão pelos nossos pecados. E após essa oração, o seminarista Lucas Vanzella estará também nos conduzindo uma palavra de oração e também conduzindo na palavra lida. Oremos. Soberano, te louvamos e te exaltamos porque reconhecemos que só o Senhor pode nos perdoar de todos os pecados. Nos colocamos diante de ti, Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo, Senhor, quem nós somos, reconhecendo quem tu és, sabendo que só o Senhor pode perdoar os nossos pecados, somente o Senhor pode nos restaurar, somente o Senhor pode mudar, Senhor, as coisas difíceis das nossas vidas, Senhor, que tem nos feito entristecer ao Teu Espírito Santo. Nos ajude, Senhor. Trabalhe em nosso coração nesses dias tão difíceis que nós vivemos, Senhor, onde muitas vezes, Senhor, temos nos deixado levar pelas aparências desse mundo, Senhor, temos nos deixado levar pelos sentimentos desse mundo e pelas ideologias desse mundo, pecando contra o Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque temos errado diante de Ti. Perdoa-nos por negligenciarmos, Senhor, por vezes a nossa fé. Por deixar, Senhor, de meditar na Tua palavra, por deixar, Senhor, de passar momentos contigo em oração. E por muitas vezes, Senhor, colocar a nossa confiança em homens, seja eles governadores ou presidentes da república ou reis. Nos ajude, Senhor, e nos perdoe por isso e nos ajude a confiar somente no Senhor, a confiar somente em Ti, que somente o Senhor pode nos livrar de todos os males. Perdoa os nossos pecados, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós faremos a leitura agora de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Abra sua Bíblia e acompanhe essa leitura. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nesse tempo de pandemia, onde nós não estamos participando dos cultos públicos, nós temos a oportunidade também de continuar ofertando ao Senhor, de dar os nossos dízimos. E essa é a expressão de um coração grato. Não é para que nós consigamos alguma coisa de Deus ou movamos o seu favor, mas é em reconhecimento de que tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, vem das suas boas mãos. É fato que nós podemos perceber que Deus, Ele cuida de nós, e a gente pode ver isso no dia a dia. Então nós também nesse momento cantaremos, e você pode também mover o seu coração em gratidão. E para você que gostaria de dizimar, e isso é um privilégio para os membros da igreja, você pode fazer isso pelos canais bancários.
entre em contato conosco da mesa administrativa e nós lhe passaremos a forma como você pode fazer. Mas não deixe de fazê-lo por conta disso, pois isso é uma expressão de gratidão e adoração ao nosso Deus. E nesse momento nós vamos também cantar mais uma vez com o nosso irmão Marcelo mais uma canção.
Vamos orar, meus irmãos, em agradecimento a Deus. Santo Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem dado. Nós somos gratos a Ti pelo sustento, pela manutenção da nossa saúde e também pelo cuidado daqueles que estão enfermos, ó Pai. Nós agradecemos a Ti por tudo que a Tua boa mão tem nos dado, pelo que o Senhor tem nos cuidado a cada dia, ó Pai. Oramos a Ti gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e oramos a Ti gratos pela proteção, o cuidado e o sustento. Pedimos que o Senhor continue nos dirigindo e nos guiando em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós faremos a leitura de mais um texto da palavra do Senhor. Agora é o texto de Isaías, capítulo 25. Acompanhe a leitura de mais essa porção da palavra de Deus. Isaías, capítulo 25. Assim diz a palavra do Senhor. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será reedificada, pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos Exércitos dará nesse monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do teu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará nesse monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. No meio disso estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-la-ás e derribá-la-ás por terra até o pó. Vamos orar mais uma vez? E esse texto ele nos fala a respeito da proteção de Deus contra os inimigos, embora eles possam ser fortes, embora eles possam ser poderosos, eles não resistem àquilo que Deus pode fazer. Nós vamos orar mais uma vez, já preparando também para a mensagem. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós pedimos nesse momento, Senhor, pelos enfermos, pelos necessitados, por todos aqueles que carecem da Tua misericórdia e da Tua graça. Colocamos diante de Ti aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão enlutados. Conforta os seus corações, ó Pai. Cuida de cada um deles, que eles possam sentir a Tua boa mão em meio à dificuldade. Que o Senhor possa estar com eles, cuidando deles, guiando os seus passos e curando as suas enfermidades. Colocamos eles diante do trono do Senhor, ó Pai, sabendo que o Senhor pode fazer qualquer coisa por eles, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é glorioso e o Senhor tem todo o poder diante de tudo. Oramos a Ti, colocando esses irmãos, Senhor, enfermos e esses irmãos enlutados, e clamando ao Senhor pela cura do nosso mundo, Senhor. Que essa pandemia possa passar, ó Pai. E mesmo em meio a essa dificuldade, todos possam ver a Tua bondosa mão. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, nós vamos meditar nessa manhã em Isaías 64. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura comigo, Isaías 64. É um texto que fala a respeito da proteção que Deus nos dá em meio às perseguições. É um texto que nos lembra como que Deus pode nos libertar. Assim como nós lemos já no capítulo 25 de Isaías, que o Senhor, ele cuida de nós, ele nos protege, punirá aqueles que perseguem. O texto de Isaías 64, ele nos lembra que Deus cuida, que Deus nos liberta, mesmo que por algum tempo isso possa nos afligir, possa nos atingir, e Deus pode nos proteger. Acompanhe a leitura de Isaías 64. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazer notório o teu nome, as tuas adversidades, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, naqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro e tu nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As suas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Abre nossos olhos, Senhor, para que nós possamos compreender a tua palavra, para que possamos enxergar aquilo que o Senhor nos ensina. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós podemos observar no nosso mundo diversos casos onde a Igreja de Cristo é perseguida. Nós vemos as igrejas, principalmente nos países do Oriente Médio, que sofrem perseguições, perdem suas casas, perdem seus trabalhos, são colocados à margem da sociedade, são vistos como inimigos daquele lugar onde vivem. E nós podemos perceber através de algumas pesquisas, como a lista mundial da missão Portas Abertas, que trata a respeito de igrejas perseguidas e da respaldo a esses irmãos, que a perseguição ela cresce. E cada vez mais esses países têm se fechado à causa do evangelho. Mas a gente pode ver também que nós aqui no Brasil podemos também passar por essas perseguições. Não da mesma forma, como aqueles irmãos que perdem suas vidas, que perdem seus bens, mas nós também passamos por contrariedades. Por exemplo, o mundo tem filosofias contrárias à palavra de Deus, as faculdades, a academia se colocam contra a vontade de Deus, formando teorias, teses que são contrárias à verdade de Deus, e colocam como se cristãos fossem intelectualmente inferiores, como se cristãos fossem inferiores a outras pessoas porque creem. E isso aconteceu sempre ao longo da história. O povo de Deus sempre foi perseguido por conta da sua fé em Cristo, por conta da sua fé em Deus. E isso sempre vai acontecer. Porque o próprio Cristo disse que nós padeceríamos perseguições. E a nação de Israel passou por isso também. Eles foram conquistados por várias nações, tiveram a sua religião preterida, deixada de lado, mas Deus permitiu que eles sofressem o cativeiro por conta de tudo aquilo que eles passavam.
Isaías aqui ele está profetizando a nação de Judá sobre o castigo de Deus, como Deus iria enviar nações para punir eles por conta dos seus pecados. É importante nós observarmos aqui que a causa pela qual eles estavam passando por tudo isso, e isso fica claro no texto, era o seu próprio pecado. Muitas vezes as perseguições elas vêm para purificar o povo de Deus. E foi isso que aconteceu com Judá naquele momento. Eles deveriam passar por aquilo para que eles pudessem refletir sobre o quão longe estavam andando de Deus. E aí, então, por meio dessa oração, Isaías ensina que diante da perseguição e dos sofrimentos, devemos erguer nossas vozes e clamar a Deus por libertação, ao invés de permitir que nossa alma entre em falência espiritual. Se a nação de Israel já estava nessa caminhada, eles deveriam perceber que eles deveriam mudar de vida. E é por isso, então, que o profeta mostra a eles que eles deveriam clamar a Deus. E essa é a primeira ideia do texto. Nós devemos clamar a Deus pela manifestação poderosa de Deus, para que Deus se mostre, tanto a nós quanto às nações que nos afligem, ou aos nossos inimigos que nos afligem. Veja aí os versos 1 a 4. Ó, se fendesses o céu e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notórios o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A oração de Isaías é um lamento, mas não é um lamento somente do profeta, é um lamento nacional, um lamento do povo todo. Isaías está pedindo para que Deus manifeste de maneira espetacular a sua poderosa mão, para que as nações vissem. Por isso ele diz, ó, se fendessem os céus. Ele deseja que Deus mostre o seu poder e a sua glória para aquelas pessoas. E dessa forma o profeta, então, ele utiliza no seu apelo uma linguagem teofânica, que é aquela que as pessoas atribuem características humanas a Deus. Como, por exemplo, ele diz que ele queria que eles vissem a ação de Deus, né? E aí ele deseja que eles olhassem para o Senhor e percebessem a sua glória e o seu poder, como, por exemplo, em Isaías 51, verso 6. Isaías 51, verso 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra abaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Então, ele faz um uso de características humanas, como volte os olhos para nós, Senhor, para que nós sejamos salvos. Então, ao clamar pela manifestação de Deus, Isaías não está sendo ascético, ele não está sendo incrédulo quanto à onipotência de Deus, mas ele, sabendo o que Deus pode fazer, sabendo do seu poder, ele faz um pedido, então, para que Deus se manifeste, porque ele sabe quem é Deus, ele sabe o que Deus pode fazer. Então, ele não duvida do poder de Deus, mas ele quer, ao contrário, que as outras pessoas também conheçam essa glória, esse poder, essa majestade de Deus. E a nação de Israel precisava disso, precisava voltar a Deus, precisava relembrar quem era o Santo de Israel. Eles precisavam ver a providência manifesta nas ações de Deus. O povo queria que Deus derrotasse os inimigos. Ele queria que Deus agisse, por isso o profeta diz para que Deus fizesse tremer os montes. Os montes são é um sinal de estabilidade, de segurança. Então, se as pessoas vissem algo que parecia seguro e certo tremendo, eles naturalmente reconheceriam que alguém com um poder maior estava agindo. É o que, por exemplo, nós podemos ver hoje quando a gente olha para nações fortes e poderosas e elas estão agindo como se fossem os deuses desse mundo e, de repente, Deus mostra que eles não têm tanto poder assim. E aí, quando surge, por exemplo, um vírus, eles não conseguem descobrir uma cura imediata, não conseguem salvar o mundo. Deus mostra a eles a sua ineficácia
e a sua fraqueza. Então, o objetivo do profeta era que Deus mostrasse o seu poder, para que o nome de Deus fosse conhecido, para que as pessoas vissem um Deus glorioso e poderoso que age em favor do seu povo e que age na história. E esse objetivo teve início com as pragas do Egito, quando Deus, com mão poderosa, libertou o seu povo. Quando Deus fez com que o seu povo saísse de uma situação que parecia improvável, Deus age de forma poderosa mediante o seu povo. Por isso que no verso 4 ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus se deleita em fazer o impossível, o inesperado e o sobrenatural em nome do seu povo. Deus age. Não importam as circunstâncias, não importa o que aconteça. Deus sempre age na história. E por isso nós podemos confiar nele em tempos de pandemia, em tempos de crise, porque ele age em meio ao mundo. Ele age de modo poderoso e glorioso. Por isso a gente pode notar, inclusive, que montes podem tremer, que as fendas podem se abrir. Então nós vemos essa poderosa mão de Deus. À semelhança do profeta Isaías, nós devemos levantar as nossas vozes e clamar para que Deus nos liberte dos nossos perseguidores e das nossas aflições. Devemos clamar para que ele rasgue o céu e desça e se manifeste poderosamente em nosso favor através da sua ira. E isso é o que o povo de Deus deve clamar. Clamar para que Deus se mostre, para que Deus mostre a sua glória e haja de forma clara para que as pessoas vejam todo o seu poder. Além disso, além de Deus, do desejo do profeta de que Deus se manifeste, a nossa oração deve ser também reconhecendo a nossa indignidade diante de Deus. Os versos 5 a 7 nos falam disso. Verso 5: sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, aqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, eis que tiraste porque pecamos, porque muito tempo temos pecado e havemos de nos salvar? Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas injustiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Nesses versos, o profeta está declarando que Deus socorre aquele que vive praticando a justiça. Ao mesmo tempo, ele reconhece também, diante de Deus, a indignidade das nações, da nação de Judá, que não está praticando a injustiça. Era claro que a nação de Judá havia abandonado o Santo de Israel. No capítulo 1, por exemplo, a gente pode ler que eles praticavam os cultos, mas os seus corações estavam longe de Deus. Tanto é que Deus diz para eles: não façam mais isso. Se é para vocês virem diante de mim com o coração impuro, não venham mais. Porque Deus requer do seu povo um coração consagrado a Ele. Um coração que caminha com Deus, um coração que ama a justiça. E que justiça é essa? Não é da lei dos homens, mas é a justiça de Deus. Essa justiça muitas vezes é manifesta, sim, mediante as leis dos homens, mas muitas vezes essas leis, elas contradizem a vontade de Deus. E quando nós nos encontrarmos diante dessas circunstâncias, nós precisamos crer que a justiça de Deus é superior à dos homens. E é isso que o profeta lembra, que o povo de Israel andava longe dessa justiça, e eles precisavam esperar essa manifestação misericordiosa de Deus. E eles deveriam praticar a justiça com alegria. Assim como nós lemos em Isaías 56, 1 e 2. Mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. A minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisso se afirma, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. Nós precisamos esperar pela ação poderosa de Deus e, ao mesmo tempo, reconhecer o quanto nós somos frágeis, indignos e pecadores. Precisamos sondar o nosso coração, precisamos ver as coisas que praticamos estão contra essa justiça de Deus, porque nós precisamos caminhar integralmente no caminho de Deus em honestidade, fidelidade, simplicidade, misericórdia, generosidade e renúncia. Isso significa que é imitar a Cristo.
andar como Cristo andou, amando como Cristo amou, se entregando como Cristo amou. Tanto é que, por exemplo, o sinal do casamento é amar como Cristo amou a igreja. Então nós precisamos observar como nós devemos andar e praticar essas coisas, praticar essa justiça de Deus. E era o que Israel não fazia. Por várias vezes nós podemos ver nos profetas que eles não praticavam a justiça contra o órfão, o estrangeiro e a viúva, que eram coisas claras na lei. Eles deveriam ter uma sociedade que se preocupava com o próximo, ajudava mesmo aqueles que eram seus inimigos. Mas eles não faziam isso. E por isso que no verso 6 ele diz: como que nós podemos então ser salvos se nós estamos andando dessa forma? É então que os versos 6 e 7 nos mostram a confissão, feita nas bases legais da lei levítica. Os 2 versículos descrevem a condição de impotência em que o povo se encontra, sendo a voz que representava a nação de Judá. Isaías reconhece perante Deus a imundície pecaminosa. E aí ele diz: todos nós somos imundos, e as nossas justiças como trapos de imundícia. Isso porque tudo aquilo que eles faziam, ou pretensamente faziam, não eram com o coração voltado a Deus, mas era algo formal, para parecer alguém justo, mas na verdade eles estavam andando completamente longe de Deus. Até por isso Deus mandava o exílio, Deus mandava uma nação poderosa contra eles. Judá, que fora escolhida como povo santo de Deus, estava tão impuro quanto um leproso, e todas as suas práticas de justiça não passavam de trapos de imundície ante a santidade de Deus. Os seus pecados estavam consumindo como a morte, assim como o vento varre as folhas secas de um lado para o outro. As suas iniquidades ditavam o curso do seu coração, pois Deus, na sua ira, os havia abandonado às suas próprias impurezas. O povo de Judá estava tão longe de Deus que as suas ações eram guiadas por um coração mau. A nossa fé em Cristo, ela deve nos levar a ter uma mente cheia da verdade, cheia da palavra de Deus, e estando com coração e mente cheios, as nossas obras, elas são praticadas em justiça. Agora, quando os pecados dominam nosso coração, as nossas ações são todas feitas longe da vontade de Deus. Até as coisas boas que nós podemos fazer, elas são contaminadas pelo pecado, porque são motivadas por motivos egoístas, são motivadas por causas outras que não a vontade de Deus e o fazer a vontade de Deus. No meio de Judá não havia mais quem invocava o nome do Senhor. O pecado encheu tanto seus corações que para eles não era mais natural adorar a Deus. Antes, o pecado os afastava de Deus. E é isso que acontece quando nós nos enchemos de pecado, de malícia, de coisas que não são de Deus. Elas nos afastam da comunhão com Deus. Elas nos afastam da comunhão perfeita com o Senhor. Por isso a nação precisava confessar esses pecados, precisava colocar diante de Deus as suas falhas. Romanos 1, por exemplo, nos diz que aqueles que se entregam às paixões mundanas, Deus em algum momento os entrega a sua própria sorte. Aí eles começam a pecar da forma como eles querem. E o pior castigo que alguém pode receber é esse: ser deixado à sua própria sorte, ser deixado aos seus próprios pecados, para que ele peque o máximo que ele puder e nisso se deleite. Essa condição de falência espiritual, de morte espiritual, é algo que vai sendo praticado durante a vida da pessoa. Ela se deleita no pecado, ela ama tanto o pecado que ela não quer saber de Deus. E aí chega um ponto em que ela se entrega totalmente a esses paixões. O próprio Deus a coloca nessa condição, para que ela cometa mais e mais pecados, e assim ela possa se afundar cada vez mais nessa condição. Observe que quando Deus prometeu a terra, Deus disse que não seria aquele o tempo porque a maldade dos povos não havia ainda se completado. Aquelas pessoas iam praticar muito mais pecados ainda. Ou então pense em alguém que cada vez mais se deteriora nos seus pecados e vai se entregando cada vez mais a esse pecado de forma que ela fica completamente desfigurada. E nós olhamos para ela e nem reconhecemos mais. Ou então as suas maldades tomam proporções tão grandes que a gente se pergunta: como que pode uma pessoa andar dessa forma? São pessoas que Deus entregou às suas próprias paixões e elas praticam toda a maldade que elas podem, porque elas foram entregues a essa condição.
Então, sabendo que, ou percebendo que é necessário que nós clamemos pelo poder de Deus, precisamos também reconhecer nossos pecados e confessá-los diante de Deus. Nós precisamos também rogar pela misericórdia paternal de Deus. Os versos 8 a 12 nos falam a respeito disso. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro. E todos nós, obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre essas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? A oração do profeta termina com um apelo para que Deus, e aí ele coloca Deus como Pai e como oleiro. Deus como aquele que nos ama e de quem nós procedemos, e o oleiro como criador da nossa existência. Para que ele olhe misericordiosamente para os seus filhos, esquecendo perpetuamente dos seus pecados e os perdoando. Se na parte anterior da oração, os versos 5 a 7, o profeta nos orienta a pedirmos o perdão de Deus, aqui ele clama pela misericórdia. Uma vez que os pecados foram confessados, Deus age com misericórdia, e esse é o desejo do profeta. Nesse apelo ele pede para que Deus, em primeiro lugar, que ele é o pai e o oleiro do seu povo, foi ele quem nos trouxe o povo à existência, foi ele quem gerou a nação de Israel, foi ele quem gerou um povo para si, e que seu povo deveria encontrar-se em misericórdia e opróbrio pelo fato de não mais invocarem o nome do Senhor. Então aquele povo que foi gerado e criado por ele, agora estava entregue ao pecado e clamava então pela misericórdia de Deus. Isaías pede para que Deus não permaneça longe deles, para que não se afaste deles, não deixando ele aos seus próprios cuidados e paixões, mas para que ele agisse com misericórdia e cuidasse do seu povo. Como um pai cuida do seu filho, ou também como um oleiro cuida da sua obra. O profeta roga a Deus para que o reconhecimento dessa relação abrande o furor do seu juízo. Então, o desejo do profeta, e aqui é importante nós lembrarmos que Isaías está escrevendo alguns anos antes do exílio. O exílio viria pouco mais de 100 anos depois. Ele pede a Deus para que Deus mostre ao povo os seus pecados e que esse povo se afaste desses pecados para que Deus agisse com misericórdia, aquele juízo não recaísse sobre o povo. Mas a gente sabe que o povo de Israel continuou caminhando longe de Deus e o exílio veio, a punição veio. O juízo de Deus deve recair sobre a nação que está em pecado, mas dessa forma ele pede que esse juízo não pode ser um fim em si mesmo, ele deve se destinar a um propósito redentor, purificador e restaurador, assim como está registrado nos versos 7 e 8. E aí a gente vê no capítulo 54, por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor. Então a ideia é que quando o profeta evoca essa figura de pai e filho, e nós vemos essa punição contra o pecado, é a mesma ideia de que um pai que disciplina o seu filho porque o ama. O propósito de Deus nessa punição é que o povo de Israel percebesse os seus pecados e se voltasse a ele. Que o povo de Israel visse o que leva à desobediência, que a desobediência levaria a essa destruição. E sinais importantes do povo foram afetados por isso. O verso 10 diz que Sião se tornou como um deserto, que Jerusalém foi assolada e até o templo glorioso foi destruído. Jerusalém, a cidade santa, o Monte Sião, o Monte Santo do Senhor, e o templo onde era o símbolo da presença de Deus em meio ao povo foram destruídos. E isso significava para os judeus que Deus não estava mais com eles, que Deus os havia deixado. Por isso Isaías clama para que isso não aconteça, que Deus não os abandone, que Deus não os deixe na destruição completa, mas ele pede pela misericórdia de Deus,
para que Deus olhe com misericórdia e mostre os pecados do povo mesmo antes disso acontecer, ou se chegar ao momento da destruição, para que Deus abrandasse a sua ira e não agisse com todo o seu furor. E isso nós observamos então de modo claro através desses sinais, a destruição de coisas que representavam essa presença de Deus. E o verso 12 diz: Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Então, é então que Isaías ele clama para o Deus Todo-Poderoso, o Senhor forte, o Deus de Judá, para que não continue restringindo a sua compaixão e se recusando a olhar para o seu povo. Ele quer que a piedade do Senhor pela condição dos seus filhos e a preocupação pelo seu nome, que está estritamente vinculado ao seu povo, o incline a intervir nos corações e na vida do seu povo. O que o profeta está dizendo aqui é se Deus agiria dessa forma, porque o seu nome seria profanado. As outras nações olhariam e diriam: olha, o Deus de Israel libertou o povo do Egito, deu uma terra, o que ele faz com eles agora? Né? Então, nessa condição, ou nessa ideia, o profeta está dizendo: Senhor, o Senhor vai deixar que as pessoas olhem com desprezo para o seu nome por conta daquilo que o Senhor faz? Então, o que o profeta nos mostra é que quando buscamos a misericórdia de Deus, nossas orações, nós devemos apelar à nossa filiação divina e à nossa serventia a Cristo. Como filhos de Deus e servos de Jesus Cristo, o nosso Salvador, necessitamos rogar pelo perdão de Deus para os nossos pecados e buscar a restauração espiritual. Quando percebemos que nós estamos em pecado, estamos longe de Deus, nós devemos reconsiderar os nossos caminhos e rogar a Deus para que nos perdoe e nos restaure, porque o pecado ele nos afasta de Deus e impede que nós o invoquemos. Ele impede que nós testemunhemos as suas maravilhas, porque os pecados eles nos afastam de Deus e não deixa com que nós olhemos para a boa mão de Deus. Os pecados tiram todas as realidades espirituais da nossa mente e nos afastam do Deus Todo-Poderoso. Por isso nós precisamos clamar para que Deus nos restaure, para que nós, uma vez restaurados, mediante a misericórdia de Deus, possamos de novo invocar o seu nome. Não existe um coração que invoque verdadeiramente o nome do Senhor e esteja imerso no pecado. Não há possibilidade de alguém que vive pecando achar que pode adorar a Deus de forma verdadeira. E isso acontece muitas vezes quando as pessoas fazem uma distinção entre a vida religiosa e a vida chamada secular. Dessa forma, a pessoa vive de uma forma durante a semana, fazendo fraudes no seu trabalho, cometendo pecados de ordem sexual, cometendo pecados de mentira, de engano, desprezando seus vizinhos, talvez agredindo pessoas, brigando. Né? Então são todas essas coisas que mostram um coração longe de Deus. E aí domingo a pessoa está lá diante de Deus como se nada tivesse acontecido. O que o profeta está querendo mostrar é que uma vida longe de Deus leva à destruição. Por isso o povo de Deus, conhecedor da sua vontade, conhecedor dos propósitos de Deus, olha para esse Deus poderoso, deseja a manifestação da sua glória, confessa os seus pecados e clama pela misericórdia de Deus. Uma vida que é vivida com prazer em meio aos pecados, ela não é uma vida que reflete a bondade de Deus. Porque é certo que muitas vezes nós pecamos contra Deus. E por isso nós devemos clamar por Ele por salvação. Mas quando nós olhamos para uma situação como essa de Israel, onde completamente longe de Deus estava a vida das pessoas, a gente precisa olhar para a nossa própria vida e considerar como que nós temos andando, como nós temos andado. E por isso, então, refletir sobre essas coisas. Enquanto nós esperamos a volta de Cristo, que nos libertará definitivamente do pecado e nos restaurará como foi na criação, devemos clamar pelo socorro de Deus em meio às muitas perseguições e sofrimentos. E essas são características desse mundo. O próprio mundo suporta aflições e sofreu as consequências do pecado. E por isso nós devemos desejar essa nova terra, a terra onde será tudo restaurado e será como deveria ser na criação, um mundo sem pecado.
E em meio a tudo isso, a essa nossa incapacidade, as nossas limitações, devemos clamar pela manifestação poderosa de Deus, que nos criou e domina todas as coisas. Nós também devemos reconhecer a nossa indignidade diante de Deus. Saiba que os pecados que nós praticamos, eles podem ser confessados diante de Deus. A carta de 1 João, ele nos fala que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A sua fidelidade está no fato de que ele prometeu que seria assim, que se nós formos até ele com o coração contrito, arrependido, ele perdoa. O que não pode acontecer é um povo que mente diante do seu Deus, que pratica a impiedade, que se deleita nisso e depois vai como um ritual diante de Deus se confessar. Não, não deve ser assim. Mas deve ser um coração realmente transformado, que quando peca, se arrepende daquele pecado. E aquilo causa um incômodo em seu coração, causa a ele uma tristeza e ele deseja restaurar a comunhão com o seu Senhor. Por isso nós devemos rogar por esse perdão, buscarmos em Cristo a restauração necessária para uma vida que satisfaça e uma vida que seja obediente a Deus. E é isso que a igreja deve fazer, andar como ele andou, praticar os frutos dignos de arrependimento, praticar a justiça que Deus instrui, fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Nós precisamos também lembrar que as enfermidades deste mundo, as pandemias que nós estamos testemunhando agora, nem os nossos pecados, nem nossas limitações, nem a influência do mundo, nem perseguições podem impedir-nos de buscar e invocar o nome do Senhor e viver uma vida de santidade. Então, diante das circunstâncias todas, a gente pode olhar e ver Deus controlando tudo. E isso faz com que nós nos voltemos a Ele e busquemos a Ele. As perseguições são muitas e muitos cristãos têm dado sua vida pelo Evangelho, porque Satanás tenta impedir que o nome de Cristo seja anunciado, que o reino do céu seja expandido e que o Senhor, Criador do céu e da terra, seja adorado. Mas não podemos nos acovardar e a nossa responsabilidade como filhos de Deus é orar, clamando pela manifestação poderosa de Deus, reconhecendo nossa indignidade perante Deus, rogando a sua misericórdia paternal. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a viver assim, clamando para que Deus se manifeste no nosso meio, para que Deus mostre para nós os nossos pecados e assim nós possamos ir até Ele arrependidos e possamos buscar a sua misericórdia. Lembre-se que como filhos de Deus, nós recebemos essas misericórdias dele. Portanto, viva em obediência ao seu Pai. Vive em obediência ao teu Criador. Vive em obediência àquele que pode te dar todas as coisas e te deu a salvação em Cristo. Testemunhe aos outros a respeito da transformação que Deus nos dá mediante esse cuidado tão amoroso que Ele tem para conosco. Meus irmãos, nesse momento nós vamos cantar um último hino, o hino 145. Reflita a respeito dessas coisas e que esse hino nos lembre que nós estamos seguros e não temos temor de nada, porque Deus está conosco e no poder de Cristo nós somos guardados. Acompanhe essa canção e cante junto com o nosso irmão. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, e Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre,
salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, tinha meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Ele quando me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de amor. Estando bem firmado em Jesus meu bem, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Com perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Meus irmãos, vamos orar encerrando esse nosso momento. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra que revela ao Senhor. Clamamos a Ti pela Tua poderosa ação em nosso meio, Senhor. Que o Senhor possa a cada dia mostrar-se poderosamente. Que o Senhor possa mostrar-se como Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Que o Teu povo, ó Pai, possa reconhecer a sua limitação, possa reconhecer a sua fragilidade, confessar os seus pecados diante do Senhor e buscar a tua misericórdia. O Senhor que enviou o teu Filho para morrer por nós, ó Pai, promete o perdão, promete a tua misericórdia para aqueles que sinceramente buscarem ao Senhor. Ajuda-nos a viver para a glória do teu nome, para que o Senhor seja reconhecido como Deus poderoso e forte, um Deus que tem um povo que o ama e que faz a tua vontade. Clamamos a Ti e oramos por Tua direção, ó Pai. Também pedindo ao Senhor para que o Senhor possa curar o mundo, Senhor, dessa pandemia. Que o Senhor possa curar-nos e que o Senhor possa continuar nos protegendo e também curando aqueles que tiverem contraído a doença, ó Pai. Guia-nos e dirija-nos como o Senhor tem feito até aqui. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós temos apenas um aviso referente às lives durante a semana. Nós temos de segunda, quarta e sexta um estudo sobre o livro de Jó. Acompanhe. O pastor Daniel tem dado esses estudos. Já chegamos aí mais ou menos na metade do estudo. Acompanhe. Nas terças e quintas também nós temos o reverendo Leandro falando sobre profecias, de modo que nós temos atividades durante toda a semana nos canais da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro.
Os links são sempre disponibilizados no Facebook da igreja, no Instagram também, e você pode acessar também direto no canal do YouTube. Então é muito fácil você acessar. Acompanhe esses estudos, aproveite esse tempo para meditar em família, para estudar junto com seus filhos, com sua família toda, a palavra do Senhor. E assim se fortalecer em tempos assim tão difíceis como os que nós nos encontramos. Em 5 minutos também nós teremos a nossa escola dominical. Nosso irmão seminarista Samuel dará aula aos adultos, eu darei aula aos catecúmenos. Em 5 minutos, então, nós iniciamos. Que Deus os abençoe a cada um de vocês, meus irmãos, e os guarde dessa doença também, Senhor, dessas doenças, e os proteja de tudo.